Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, começamos mais uma semana. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículo do 14 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Por que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão, e ele começa a espumar e rangir os dentes, e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito os viu, Jesus sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos que Jesus desce do monte depois da sua transfiguração e lá encontra o resto dos discípulos, os demais discípulos. Ele desce com Pedro, Tiago e João e vê que ali há uma confusão e Jesus quer saber o que está acontecendo. Então, um homem chega até Jesus e disse: "Porque trouxe um filho que é endemoniado, o menino sofre com um espírito impuro." E ali os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fica triste, porque Jesus fala até com certa dureza: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco?" Jesus sabe que não estará o tempo todo e que precisa que as pessoas, os seus discípulos, tenham fé, acreditem, tenham confiança que está o Cristo com ele e que em nome de Cristo todos podem fazer. E quando Jesus vê o menino, que o menino chega até Jesus, o espírito sacode o menino, joga o menino no chão. Então Jesus fala àquele homem: "Desde quando ele sofre desse mal?" E ali o homem confessa todas as dores ao longo da vida que aquele menino já sofreu, que já se atirou no fogo, que aquela criança, desde criança que ela sofre,
que ela já se atirou no fogo para poder ela morrer. O espírito atira a criança no fogo para poder matá-la. E Jesus, aquele homem, pede a Jesus, clama a Jesus para ajudá-lo, para livrar aquela criança daquele sofrimento e da família também que vê aquela criança sofrendo. E ele clama: tem piedade de nós e ajuda-nos. E ele pergunta se Jesus pode fazer alguma coisa. E Jesus fala: se podes, tudo é possível para quem tem fé. E aquele homem faz uma confissão. Ele acredita, ele confia, ele tem certeza que Jesus pode curá-lo, curar o filho dele. Mas ele fala em alta voz que ele tem fé, mas pede para Jesus ajudá-lo na sua falta de fé. Ele vê toda a sua humildade, toda a sua fraqueza, toda a sua impotência diante daquilo que acontece. Mas ele acredita, ele confia. E aí Jesus expulsa aquele demônio, o menino fica caído no chão e eles acham que Jesus matou o menino, que a criança está morta. Mas Jesus toma-o pela mão e o menino fica de pé, curado. E aí, meus irmãos, nós vemos que os discípulos ficam intrigados por que Jesus conseguiu expulsar aquele demônio e os discípulos não conseguiram. E Jesus faz a revelação que essa espécie de demônio só pode ser expulsa só pela oração. Nós vemos aqui o canal da fé. A fé, ela é exercitada através da oração. Nós também muitas vezes fraquejamos na nossa fé. Não confiamos, não acreditamos que o Cristo pode fazer o milagre em nossa vida, que Cristo pode transformar a nossa vida. É isso que a fé faz. Ela transforma uma situação que para nós é impossível, transforma ela numa situação possível. É isso que Jesus nos diz. Tudo é possível para quem tem fé. Precisamos apenas acreditar, confiar, exercitar a nossa fé, clamarmos ao Cristo para que Ele nos dê a fé, nos alimente na fé através do Espírito Santo. Que nós possamos a cada dia da nossa vida nos reconhecer fracos, pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos do seu amor para que Ele possa nos curar de todas as dores, de todos os sofrimentos. Para Deus, tudo é possível. Apenas nós precisamos acreditar, confiar, ter fé naquilo que nós vemos. Através da nossa vivência, na nossa caminhada de oração, é que nós alimentamos a nossa fé. Uma fé sem oração é uma fé morta. Ela vai definhando, muitas vezes ela acaba por deixar de existir. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, a cada dia estar fortalecido nas orações para que o demônio maligno não haja na nossa vida, querendo a nossa morte. Muitas vezes o demônio não quer só a nossa morte espiritual, mas também ele quer a nossa morte nessa vida. Que nós possamos ter essa unidade e clamar a Deus que aumente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.